Amém. Eu quero também cumprimentar a todos os irmãos que estão sendo alcançados pelo YouTube, também pelo Facebook e que estão conectados conosco. Deus abençoe a todos vocês. Tenho a imensa alegria e o imenso prazer de participar desse momento aqui de louvor e celebração ao nosso Deus, aqui em casa, na companhia da minha família, dos meus filhos, juntamente com os irmãos. Eu quero compartilhar com todos vocês um texto bem conhecido das Escrituras, que está no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo de número 3, no versículo de número 5. E com base nesse texto, que é muito conhecido, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esta palavra é uma palavra de Josué, que foi o sucessor de Moisés, quando o povo de Israel já estava na periferia, já estava no limite, já estava na fronteira da terra de Canaã. O Senhor, nosso Deus, inspirou Josué diante de um momento de medo e de apreensão do povo de Israel para dizer ao povo: olha, o Senhor fará maravilhas no meio de vocês amanhã. E para que isso ocorra, para que isso aconteça, o Senhor ordena a vocês: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio muito, queridos irmãos, que Deus, Ele tem um amanhã glorioso para nós. Eu creio muito que Deus tem um amanhã maravilhoso, um amanhã dadivoso, um amanhã iluminado, um amanhã gracioso, um amanhã de fato e de verdade, de vitória. Eu creio que Deus reserva para você que está me ouvindo, para a sua família, para a igreja dele, um amanhã de triunfo, um amanhã de cumprimento de promessas, um amanhã de glória, um amanhã de êxito, um amanhã de satisfação, de plenitude. Eu creio que o Senhor tem para nós um amanhã abundante e pleno para louvor da sua glória. Eu creio que Ele reservou isso para a sua igreja, para o seu povo. E eu posso dizer, com base na palavra de Deus, com muita segurança: hoje nós estamos passando por dias difíceis, estamos passando por vales, estamos passando por um deserto, estamos passando por um poço fundo, estamos passando por um momento de aflição, estamos verdadeiramente vivendo na cova dos leões, estamos vivendo ali no deserto, mas Deus não vai deixar a sua igreja, Deus não vai deixar o seu povo nesse status. Deus há de trazer um futuro, um amanhã, um dia, um alvorecer, uma aurora maravilhosa para nós. Eu creio nisso. Deus, Ele tem um amanhã glorioso para nós. Creia nisso. Esta é a mensagem de Josué para o povo e esta é a mensagem de Deus para nós. O povo de Israel estava acampado ali nas fronteiras da cidade de Jericó antes de passar o Jordão e o povo estava apequenado, o povo estava amedrontado, o povo estava diminuído. Por quê? Porque havia o desafio do Jordão e havia o desafio ainda, que era muito maior, de derrubar a muralha de Jericó e depois de transposta a muralha de Jericó, ainda eles tinham que
destruir todas as nações que estavam habitando na terra, 7 nações, e por sua vez dividir a terra e por sua vez então se instalarem na terra e ali habitarem como cumprimento da promessa de Deus. Havia um certo temor, uma certa fobia, uma certa inquietação no povo quanto ao amanhã, porque tem o Jordão, tem a Jericó, tem todos os adversários ainda para ser vencidos e superados e ainda a terra por ser conquistada e dividida. Então, como será o amanhã? Quando o povo está apreensivo, quando o povo está inquieto com isso, vem Josué, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, e entrega essa mensagem que é alentadora, que é animadora, que gera esperança, que gera gozo e prazer na alma. Josué vem e diz: ó Israel, ó povo de Deus, ó servos do Senhor, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só que é interessante que o Josué, ele diz que o Senhor, ele fará maravilhas no meio de nós, no meio do povo de Israel, amanhã. Só que esse amanhã bonito, esse amanhã glorioso, esse amanhã dadivoso, esse amanhã de cumprimento das promessas, ele é precedido, ele é antecedido, ele tem um prelúdio, ele tem um prefácio. E nesse prefácio, nessa introdução, é o dia de hoje. E no dia de hoje, Deus exige algumas coisas de nós. É muito interessante que Josué fala: ó Israel, ó povo de Deus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes do amanhã glorioso, Deus exige de nós um hoje de santidade. Deus exige de nós um hoje de pureza. Josué, ele, inspirado por Deus, disse ao povo de Israel: ó Israel, vocês vão conquistar, vão passar pelo Jordão. Vocês vão atravessar Jericó e vão conquistar Canaã. Mas para que vocês vivam todo esse cumprimento de promessa de Deus, para que vocês coloquem a mão na bênção de Deus e naquilo que Deus desejou para vocês e tem para vocês, o amanhã, para que ele seja esplendoroso, ele exige um hoje de santidade, um hoje de pureza, um hoje de santificação. É por isso que Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Do que é que Israel tinha que se santificar? Israel tinha que se santificar, em primeiro lugar, das lembranças do Egito. Aquela geração que havia morrido no Egito, no deserto, padeceu em parte por causa do muito apego, do muito apreço, do muito amor pelas lembranças egípcias. E agora, esta geração que está acampada perto do Rio Jordão precisa limpar-se, precisa purificar-se, precisa esvaziar-se de toda lembrança, de todo pensamento, de todo modo de pensar e de viver baseado no modelo egípcio. Israel tem que tirar da mente e do coração as lembranças do Egito. Santifiquem-se, ó povo de Deus, servos do Senhor, santifiquem-se das lembranças do Egito. Mas o povo de Israel não tinha que se santificar só das lembranças do Egito. O povo de Israel também tinha que se santificar dos deuses que pelo caminho desértico eles foram acumulando, amealhando, reunindo, eles foram trazendo para perto deles. Ora, nós temos muitas passagens na Bíblia que falam da peregrinação e como o povo de Israel foi tomando para si divindades, foi formando para si deidades, foi entronizando no coração e na mente e no comando do povo algumas divindades pagãs,
algumas divindades mundanas. Por exemplo, o povo de Israel tinha que se livrar do Deus bezerro de ouro, aquela divindade que era o bezerro de ouro que o Moisés, ele queimou e destruiu, mas depois o povo refez o bezerro de ouro e no meio dos redutos do povo havia ali o culto ao bezerro de ouro. A Bíblia fala que um dia houve uma praga de serpentes no meio do povo, e Deus então mandou Moisés levantar uma serpente no deserto. E esta serpente, depois de cumprir o propósito, ela foi desfeita, mas ela seria desfeita, mas o povo tomou essa serpente como Deus, atribuindo o lugar de Deus a esta serpente, colocando essa serpente no centro do culto, da adoração e do serviço. Então, além desses deuses, há muitas outras passagens bíblicas que falam de Astarotes, de Baalins, de divindades que o povo foi conhecendo ao longo da caminhada, e esse povo foi reunindo essas divindades, esse povo foi amealhando, esse povo foi trazendo para dentro do arraial essas divindades, e quando esse povo chega no Jordão, Josué diz: olha, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão entrar no descanso do Senhor, vocês não vão viver o amanhã glorioso de Deus para vocês, se vocês não se purificarem das lembranças do Egito, e se vocês não se purificarem dos deuses, das divindades e de tudo aquilo que ao longo da caminhada de vocês foi tomando o lugar de Deus, a centralidade de Deus e a autoridade de Deus na vida de vocês. Então santifiquem-se, limpem-se das lembranças do Egito, e limpem-se, purifiquem-se, santifiquem-se de toda e qualquer divindade que vocês foram amealhando durante a caminhada. Mas o povo de Israel ainda tinha que se santificar das influências das nações estrangeiras. Durante a caminhada desértica, 40 anos, o povo de Israel foi tendo contato com muitas nações, muitas tribos, muitas comunidades, muitos países, povos que tinham culturas diferentes, que tinham ensinamentos diferentes, que tinham modos de viver diferentes, povos que comportavam-se de forma a ofender a natureza de Deus, povos que se comportavam de modo a ofender a revelação da palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. E o povo de Israel foi absorvendo, o povo de Israel foi recepcionando, o povo de Israel foi se misturando com estas nações e praticando sincretismos, praticando uma série de elementos culticos de outras nações no culto a Israel. E aí então Josué vem e diz: olha, povo de Israel, Deus não vai dar o amanhã glorioso para vocês, Deus não vai permitir que vocês atravessem o Jordão e tomem a terra prometida se vocês não se santificarem das lembranças do Egito, dos deuses que vocês foram amealhando na caminhada, mas sobretudo das influências das nações. Não é que o povo de Deus tem que ser um povo que não se mistura, que não se relaciona, não é isso, mas o povo de Deus tem que viver com base na palavra de Deus, na contracultura do mundo, na contracultura das nações que vivem longe de Deus, da sua lei, da sua palavra e dos seus propósitos. Por isso que Deus usa Josué e diz: olha, Israel, povo de Deus, Deus tem um amanhã glorioso para vocês, Deus tem um amanhã extraordinário para vocês, mas esse amanhã glorioso, esse dia estupendo, esse dia de vitória precisa ser antecedido por um hoje de santificação. Deus chama a todos nós agora e nos convoca à santificação, nos limpemos de toda a lembrança do Egito que representa o mundo, nos esvaziemos de toda força divinal que a gente foi absorvendo ao longo da vida, forças essas que tomam a centralidade, tomam o lugar de Deus,
tomam a autoridade do Senhor na nossa vida, nos limpemos de toda a idolatria. E o Senhor nos convoca também para que nós não permitamos sermos influenciados pelo mundo, não permitamos nos embebedarmos pelos conceitos, pelos valores, pelo aparente até sucesso do mundano. Não, Deus reservou para o seu povo coisa melhor, futuro melhor, vida melhor e mais abundante. Por isso, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês amanhã. Eu gosto muito do texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, quando Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus nos convoca à santidade, à pureza. Deus nos convoca a termos mãos limpas, olhos limpos, boca limpa, palavras santificadas, que a nossa audição seja purificada pelo Senhor, que a nossa alma, o nosso coração, o nosso caminho, em toda a nossa maneira de viver, sejamos santos para a glória do Senhor. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu não sei o que é que você precisa vencer, com o que você precisa romper, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aí do seu lado. A palavra de Deus está aí do seu lado. E o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, está aí com você para te dar a pureza, a santidade, para te dar forças para que você rompa com tudo aquilo que te mantém distante de Deus e possa viver um hoje de santidade, de pureza, porque assim diz o Senhor: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Uma outra coisa é que esse amanhã glorioso que Deus tem para nós, esse dia dadivoso, esse dia de vitória, esse dia de banquete, esse dia de aplauso, esse dia de cântico novo, esse dia de euforia e de entusiasmo e de efusão no Espírito que o Senhor tem para nós, esse amanhã bonito, ele não pode ser antecedido apenas por um hoje de santidade, mas ele também tem que ser antecedido, ele tem que ser pré-anunciado também por um hoje de cooperação. É muito interessante como a palavra de Josué não é uma palavra singularizada, é uma palavra pluralizada. Ele não diz assim: você se santifique, mas ele diz no coletivo, ele diz: santificai-vos. Ele diz para o povo: santificai-vos. Isso quer dizer que todo o povo tinha que se santificar. Mas isso quer dizer também que não apenas toda a coletividade tinha que se santificar, mas que deveria haver uma cooperação entre o povo, para que, como fruto dessa cooperação, Deus então pudesse trabalhar em todos eles, e eles pudessem estar exatamente aonde Deus desejava que eles estivessem, e aí, por sua vez, Deus pudesse então fazer maravilhas no meio deles. Deus nos chama, meus amados irmãos que estão me ouvindo, Deus nos chama para a prática da cooperação. Nós devemos cooperar. O Deus Pai coopera com o Filho, o Deus Filho coopera com o Espírito e o Deus Espírito Santo coopera com a igreja. Se nós formos analisar o livro de Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo cooperava com a igreja. Os apóstolos cooperam com os discípulos e os discípulos cooperam um com o outro mutuamente. O pai deve ter um coração inclinado a cooperar com o filho com o outro irmão, o marido com a mulher. A igreja precisa cooperar com o pastor com a igreja, de modo que nós façamos e formemos então uma comunidade de mútua
cooperação. Nós devemos cooperar um com o outro na prática da conversão. É muito bacana quando o Senhor Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, o dia que você se converter, você confirma os seus irmãos. O que quer dizer isso? Quer dizer assim: Pedro, o dia que você estiver bem, o dia que você estiver firme, o dia que você estiver alinhado com o Senhor, você deve agora cooperar com os seus irmãos na prática da conversão. Nós não nos convertemos sozinhos, convertemos-nos porque alguém cooperou conosco, alguém nos trouxe a palavra, alguém nos expôs o evangelho. Então, a prática da cooperação deve começar pela cooperação na conversão, mas não pode limitar-se a isso. Nós temos que cooperar mutuamente também no processo da santificação. Nós não podemos nos santificar sozinhos. Nós dependemos um do outro, nós dependemos de irmãos que oram mais do que nós, que leem mais a palavra do que nós, que têm um nível de fé mais apurado do que nós, que são irmãos que são mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus e que recebem com maior facilidade a vontade de Deus, para que esses irmãos cooperem conosco no processo da santificação. A santificação como estado é uma obra do Senhor. A santificação do corpo, no final, onde nós seremos livres do corpo do pecado, também é uma obra do Senhor, mas a santificação como processo, ela envolve a igreja. É um irmão que vai purificando, é um irmão que vai ajudando, é um irmão que vai orientando, é um irmão que vai aconselhando, é um irmão que vai dando palavra, é um irmão que vai guiando o outro, e de repente a igreja forma-se então numa comunidade de cooperação para a santificação. Mas a igreja não pode cooperar apenas na conversão e na santificação, precisa cooperar também nos serviços, naquilo que a igreja tem na sua operacionalidade, naquilo que a igreja tem nas suas práticas culticas, ritualistas, naquilo que a igreja tem de obrigações, de deveres, de responsabilidades, de serviços, de atividades. A igreja é uma comunidade onde homens e mulheres cooperam mutuamente no serviço para o Senhor, onde adoram a Deus coletivamente, onde servem a comunidade com solidariedade, com os trabalhos sociais, trabalhando, um cooperando com o outro. A igreja precisa e deve ser essa comunidade, essa assembleia de cooperação no processo do serviço ao Senhor. É bom pregar, mas o pregador, ele é apenas uma andorinha. É bom dirigir culto, mas dirigir culto é apenas um ato. É bom cantar, mas é apenas um ato. É no conjunto que está a manifestação do poder de Deus. É quando Deus começa a falar a partir da oração inicial e vai terminar lá na bênção apostólica, e cada um vai cooperando com o outro, cada um vai sendo instrumento, cada um vai sendo agente de Deus para o outro, e a igreja vai se santificando e se preparando para viver esse amanhã glorioso de Deus. Eu quero convidar você, coopere, tenha uma mente inclinada à cooperação, à participação, tenha uma mente inclinada ao comprometimento, e você vai viver juntamente com a igreja e com o povo de Deus esse amanhã glorioso. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas o amanhã é precedido por um hoje de santidade. O amanhã é precedido por um hoje de cooperação. E aí, quando nós temos santidade e cooperação um com o outro, a bênção de Deus repousa, a glória de Deus vem, o Espírito de Deus se manifesta, a unção do Espírito se revela, a salvação de almas, há casas e famílias transformadas, e o nome do Senhor é bendito e engrandecido para sempre. Eu levanto a minha mão para cooperar ao Senhor. Você levanta a mão aí na sua casa, onde você está, para cooperar com o Senhor e com a igreja e com os santos de Deus? Então coloque essa voluntariedade no seu coração e saiba que Deus vai te usar poderosa e gloriosamente na sua obra.
O amanhã glorioso, ele é antecedido pela santidade, ele é antecedido pela cooperação, mas ele é antecedido também por um hoje de coragem. Eu quero dizer para os irmãos, nós já estamos concluindo a nossa fala e participação aqui, que o Senhor tem um amanhã glorioso para nós, que o Senhor reserva um alvorecer, uma aurora iluminada, brilhosa, dadivosa, de louvor e de cântico ao Senhor e de alegria e euforia na alma. Mas esse amanhã glorioso de Deus, ele precisa ser antecedido por um hoje de coragem. Josué precisou ter coragem. É por isso que Deus, quando começa ali o livro de Josué, no capítulo 1, Deus fala por algumas vezes ao Josué: não temas, não tenhas medo, não te espantes, não te assombres, tenha coragem. Deus agora está usando Josué, que foi encorajado, para o povo. E Josué vê que o povo está temeroso, o povo está apequenado, o povo está fragilizado, o povo está trêmulo. E por quê? Porque, ora, o povo de Israel agora está diante do Jordão. O povo de Israel agora está diante da muralha de Jericó, e o povo de Israel agora está diante da iminência da guerra contra 7 nações poderosas que ocupavam a terra. O povo está com medo, não apenas pelos desafios que eles estão vendo, mas o povo também está com medo porque não tem Moisés. A última vez que esse povo tinha atravessado um rio, um mar, foi lá com Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. E eles então viram que Deus era com Moisés, mas agora eles não têm Moisés. Eles não têm aquele vulto sagrado de Deus, aquela luz extraordinária de Deus, aquele homem iluminado de Deus, Moisés como líder. Quem eles têm? Eles têm apenas o Josué. E quem é o Josué? Um general recentemente promovido a líder do povo, a líder da nação. E eles estão então apequenados, temerosos. O Rio Jordão é um rio de 30 metros, aproximadamente, de largura, por 200 quilômetros, e no lugar mais profundo do Rio Jordão chega a 30 metros de profundidade, um espaço muito largo, um espaço muito amplo, difícil de ser atravessado, muito difícil. E aquele período é o período onde o Rio Jordão estava mais caudal, estava na cheia, onde eles estavam ali, era um dos lugares mais profundos, e eles estão então com medo, mas no meio do temor, no período, naquele ambiente de assombro, de angústia, de apreensão, Deus vem e usa Josué e diz: olha, povo de Deus, tenha coragem. Deus me injetou coragem e eu posso agora injetar coragem em vocês. Tenha coragem. Povo de Deus, tenha coragem. Coragem para vencer os desafios. Coragem para viver as promessas de Deus. E coragem para entrar no Jordão, mesmo sem Moisés. Moisés não está mais com vocês, mas Deus está com vocês. Esse grande vulto de Deus que é Moisés não está mais presente, mas Deus continua no trono, Deus continua no controle, Deus continua cumprindo a sua promessa. Então tenham coragem. Vejam os irmãos que lá, na experiência que eles tinham tido com o Mar Vermelho, o povo não teve os pés molhados, mas agora os sacerdotes, eles entram na água ou nas águas do Rio Jordão e os pés molham. O povo fica apreensivo, os pés estão molhando. De repente, o tornozelo está molhando, o joelho está molhando e a arca vai entrando ali no Rio Jordão. É um momento de apreensão, de inquietação. Será que esse rio vai baixar? Será que eles vão conseguir realmente transpor esse desafio? Mas de repente, lá na nascente do rio, acontece um fenômeno.
acontece um milagre, acontece uma obra extraordinária. E aquele rio, ele é fechado, aquela nascente é paralisada, e a água que estava no joelho, a água que já estava dando nos lombos dos levitas e dos sacerdotes que estavam cantando e levando a arca, a água começa a baixar, e ela então sai do lombo e vem para o joelho, do joelho vem para o tornozelo, do tornozelo vem para os pés, e aquela multidão, 3 milhões de judeus, passam o Rio Jordão a seco para a glória do Senhor. De repente eles têm um outro medo, que é a muralha de Jericó, mas dão 7 voltas e aquela muralha cai. De repente eles estão com medo das nações e dos exércitos estrangeiros que estão habitando na terra, mas cada um deles vai caindo, cada um vai perdendo o seu espaço e Deus vai cumprindo a sua promessa. Tudo isso eles viveram por quê? Porque tiveram coragem. Tenham coragem. Eu não sei o que é que você precisa resolver na sua vida. Eu não sei o que é que você precisa decidir na sua vida, mas eu me sinto inspirado por Deus para dizer para você, você precisa ter coragem. É a coragem de ligar para alguém, é a coragem de encerrar alguma coisa, é a coragem de mudar o curso da sua história e da sua vida. E aí você olha para o futuro e diz, mas Senhor, o que será do amanhã? Deus está dizendo, tenha coragem e você vai viver um amanhã glorioso. Tenha coragem e você vai viver um amanhã dadivoso. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse dia, esse amanhecer iluminado e glorioso precisa ser antecedido por um hoje de santidade, precisa ser antecedido por um hoje de cooperação, precisa ser antecedido por um hoje de coragem e precisa ser antecedido por um hoje de fé. Tenha fé, fé em Deus. Quando a palavra de Deus fala de fé, ela fala de fé em alguns aspectos. Primeiro, a Bíblia fala de fé, a fé natural. O que é a fé natural? Fé natural é a fé que o motorista tem quando ele vê que o farol está verde para ele e o farol está vermelho para alguém que vem em direção oposta, e ele então, o farol estando verde para ele, ele passa, mesmo outro carro vindo na direção dele, porque ele crê que aquele motorista vai parar, vai obedecer o farol, vai parar, vai respeitar. Isso é chamado de fé natural. É a fé do construtor que lança a pedra fundamental, as sapatas, que faz o vigamento de uma casa crendo que vai entregá-la pronta. É a fé natural. É a fé do vendedor que vende e espera receber. É a fé natural. Mas a Bíblia não fala apenas da fé natural. A Bíblia fala também de um outro nível de fé, da chamada fé soteriológica, da chamada fé salvífica, que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias, glória a Deus. É a fé salvadora que Paulo vai citar ali em Romanos 5:1, quando ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta fé salvadora que nos faz filhos de Deus. É essa fé salvadora que inscreve os nossos nomes no livro da vida. É a fé salvadora que faz com que a gente creia na obra de Cristo e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É essa fé salvadora que, se você não tem ainda, você precisa permitir que essa fé seja gerada no seu coração pela palavra, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A Bíblia fala da fé natural, fala da fé salvífica, mas a Bíblia fala também da fé como um dom. Quando nós lemos ali 1 Coríntios 9, Paulo dá o rol dos dons, e um dos dons que tem ali é o dom da fé. Que dom é esse? É o dom de empreender grandes obras. É o dom de assumir grandes responsabilidades. É o dom de fazer coisas extraordinárias. O pastor Satiro, eu estava no Belém um dia, quando ele contou um testemunho. Dentre muitos que ele contou, ele falou a respeito de um que eu percebi que ele tem o dom da fé. Quando ele disse
que ele estava lá, parece-me que na Colômbia, e ele foi para a construção de uma igreja, e o terreno da igreja era uma montanha, um monte, um lugar extremamente íngreme, não dava para você construir nada lá. E aí ele, sem condições financeiras, sem as possibilidades ali para trabalhar naquele terreno, os irmãos disseram: pastor, a igreja não será construída então. E ele disse assim: não, a palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: transporta-te daqui, e ele vai se transportar. Então nós vamos orar aqui, vamos dizer a esse monte: transporta-te daqui, e esse monte sairá daqui sem a gente fazer nada. E ele começou a orar, e começou a orar. Daqui a pouco apareceram ali alguns tratores que ele não sabia explicar da onde. E aqueles tratores foram enviados, não sabe exatamente por quem. E os tratores começaram a fazer a terraplanagem daquela montanha, daquele monte, foram nivelando aquele monte até então que a igreja foi construída e o nome do Senhor foi louvado. Ora, irmãos, o que é isso? É o dom da fé. Deus quer te dar a fé natural, sim. Deus quer te dar a fé salvífica, sim. Mas Deus quer te dar uma fé, aleluias, uma fé gloriosa, uma fé plena, uma fé emancipada, uma fé evoluída, uma fé progredida. Deus quer te dar a fé como dom, para você empreender obras extraordinárias. O pastor aqui de Osasco conta uma ilustração que eu acho muito bonita e que tem a ver com a fé, quando ele diz que o irmão falou para a esposa dele: olha, hoje eu vou fazer, porque eles tinham sido notificados para fazer a calçada da casa deles. E aí então ele não tinha dinheiro, e a prefeitura disse que ia multá-los. E ele então disse à mulher: olha, hoje, ele acordou cedo e disse: hoje eu vou fazer a concretagem da nossa calçada e vou deixá-la do jeito que a prefeitura quer. E aí então a mulher disse: mas nós não temos dinheiro? Ele falou: não sei, Deus vai mandar. E ele preparou o terreno, deixou a calçada pronta. Foi dando 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 6:30 da noite. Quando ele já estava para entrar dentro de casa, a mulher por várias vezes foi lá e falou: e aí? E ele disse: Deus vai mandar. Quando foi 6:30 da noite, 18:30, um caminhão bitoneira passou lá e o motorista do caminhão disse: meu amigo, sobrou um pouco de concreto aqui e eu não tenho condições de levar isso para casa. E eu quero dizer para você, se você permitir, eu jogo esse caminhão aí na sua calçada. Eu jogo esse concreto na sua calçada. E ele então disse: poxa vida, eu estava esperando esse milagre de Deus. O caminhão bitoneira parou lá na casa dele e jogou, e quando foi 7 horas da noite, ele estava com a calçada concretada. O que quer dizer isso? Isso é fé, irmãos. É fé. Nós vamos viver um dia, o amanhã glorioso de Deus. Mas para vivermos esse amanhã glorioso de Deus, Deus exige de nós um hoje de santidade. Deus exige de nós um hoje de cooperação. Deus exige de nós um hoje de coragem. E Deus exige de nós um hoje de fé. Tenha fé. Fé natural. Fé salvífica. O dom da fé. Mas ainda um último aspecto da fé, que é a fé como perseverança. Tenha perseverança. Insiste mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Aleluias, busca mais um pouquinho e você vai ver a promessa de Deus, a palavra de Deus e a graça de Deus se cumprirem na sua vida. O Jordão vai se abrir, Jericó vai cair por terra, os inimigos do povo de Deus serão vencidos e Deus vai cumprir com cada uma das suas promessas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana abençoada, que esta palavra encontre guarida no seu coração e na sua mente, que essa palavra encontre repouso em você e que ela gere resultados gloriosos e extraordinários em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Heber, muito obrigado por esta oportunidade. Agradecer também a todos os irmãos, pastor Ubiratã, pastor Rômulo, ao Nani, prazer revê-lo e ouvi-lo. Deus abençoe vocês. E também a todos os irmãos de Jandira. Os irmãos sabem que eu tenho um amor, um respeito muito grande por esse setor, um carinho muito grande. Que esta palavra fique no coração dos irmãos e Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor.